As empresas líderes mundiais, Google, Apple, Facebook e Amazon, acredite ou não, estão em perigo de extinção. Essas empresas alteraram a forma como nos comunicamos, acessamos conteúdo digital e realizamos compras pela internet. Poderíamos dizer então que passamos a depender tanto dessas empresas que seria quase impossível viver sem elas. No entanto, elas enfrentarão um grande desafio nos próximos anos, algo que poderá mudar o curso da economia mundial para sempre. Esse desafio é a saturação do mercado. Quer dizer, cresceram muito nos últimos anos, conquistando milhões de usuários e ganhando tanto dinheiro que muitos acreditam que um dia isso vai acabar. Mas o que isso significa? Você acha realmente que poderia acontecer algo assim algum dia? Estas 4 empresas praticamente não necessitam de nenhum tipo de apresentação. Todos nós os conhecemos porque os usamos todos os dias. A Apple, por exemplo, teve sua primeira revolução em 1984 quando inventou o Macintosh, o primeiro computador pessoal que incluía um novo acessório na época, o mouse. Mas, provavelmente, a sua maior influência tem sido nos smartphones, isto é, os aparelhos que usamos todos os dias para fazer ligações, tirar fotos ou usar aplicativos como Twitter ou Instagram. Em 2007, a Apple lançou o iPhone, o primeiro telefone inteligente da história, permitindo aos usuários algo novo até então, como ouvir música, assistir vídeos e navegar na internet em um único dispositivo. Agora vamos passar para o Facebook. Para vocês terem uma ideia do quanto essa empresa cresceu, o Facebook passou de 100 milhões de usuários em 2008 para 3 bilhões em 2023. Isto se torna mais interessante se levarmos em conta que nosso planeta tem cerca de 8 bilhões de habitantes. Em outras palavras, podemos dizer que quase 40% da população mundial tem uma conta no Facebook. E, finalmente, temos a Amazon. Durante o ano de 2022, a participação da Amazon no comércio eletrônico dos Estados Unidos foi de 37,8%. Ou seja, de cada $100 gastos em compras online, quase 38 eram sobre produtos e serviços da Amazon. Durante muitos anos, estas grandes empresas tecnológicas tiveram um único objetivo: crescer o máximo que pudessem, ou seja, conseguir milhões de usuários, altos níveis de vendas e dominar o mercado, independentemente dos problemas que surgissem em seu caminho. Não importa se essas empresas violaram a privacidade de seus usuários, como o Facebook, quando em 2023 concordou em pagar 725 milhões aos seus usuários por violação de dados. Há alguns anos, a empresa liderada por Mark Zuckerberg foi acusado de permitir que Cambridge Analytica, uma empresa de análise de dados que trabalhou na campanha de Donald Trump em 2016, para acessar informações privadas dos usuários. O Facebook divulgou dados de mais de 50 milhões de usuários sem o seu consentimento. Outro caso de escândalo foi o da Microsoft, quando, na década de 90, um juiz declarou esta empresa como um monopólio. Em outras palavras, a Microsoft tinha controle total do mercado de sistemas operacionais e não permitia que outras empresas competissem na produção e venda desses sistemas. Mas isso não foi um problema para a Microsoft, pois a empresa continuou a crescer a um ritmo acelerado. Suas ações passaram de $40 em 2014 para quase 400 em janeiro de 2024. Eles se multiplicaram 10 vezes em apenas 10 anos. Desta forma, a Microsoft conseguiu ultrapassar a Apple como a empresa mais valiosa do mundo. Com o passar do tempo, a estratégia de superar todos os concorrentes sem se preocupar com as consequências fez com que as empresas de tecnologia se tornassem algumas das mais poderosas, influentes e ricas do mundo. No entanto, atualmente estão enfrentando uma transformação que representa uma ameaça ao seu crescimento. Eles estão chegando ao ponto em que não há mais muitos novos usuários para conquistar. Esta nova situação é um grande desafio para as empresas de tecnologia, uma vez que seu modelo de negócios é baseado no crescimento constante da base de usuários. Com essa saturação do mercado, se levanta a seguinte questão: como poderão manter a sua posição dominante e continuar a expandir em um ambiente onde o crescimento ilimitado já não parece possível? Tomemos o WhatsApp como exemplo. No Brasil, eles têm 98,9% do mercado.
Isto significa que de cada 100 mensagens enviadas, quase 99 são enviadas através do WhatsApp. Depois vem a Índia com 97,1%, a Itália com 97% e a Argentina com 96%. Então podemos dizer que em alguns países o WhatsApp não poderá mais continuar aumentando a sua participação no mercado, já que o limite, obviamente, é de 100%. Mas esta situação se repete em outras áreas, como, por exemplo, em navegadores da web. O Chrome foi lançado pelo Google em 2008 e, desde então, não para de ganhar usuários. Em 2023, era de longe o navegador mais utilizado no mundo, com uma cota de quase 63%. Mas isso se torna mais interessante quando analisamos levando em conta a quantidade de pessoas que o usam. No final de 2023, cerca de 3,22 bilhões de pessoas no mundo utilizam o Chrome. Ou seja, nos últimos anos conquistou quase 1,36 bilhões de novos usuários. O mesmo vale para o YouTube. Em 2010, o número de usuários era de apenas 200 milhões. E ao longo dos anos multiplicou-se por 14 vezes, até atingir mais de 2,7 bilhões em 2023. E a questão que fica agora é como continuarão a crescer num mundo onde parece que não há muito espaço para expandir. E qual é o principal problema que enfrentarão? Bem, a resposta está na bolsa. Cada ação representa uma fração do capital social da empresa. Então, quando você compra uma ação como acionista, você se torna um proprietário minoritário. As empresas vendem ações, no caso, uma parte da sua empresa, para obter rendimentos e assim poder financiar os seus projetos. Agora, por que alguém compraria ações de uma empresa? Quando você possui ações de uma empresa, há duas razões para isso. A primeira é relacionada aos dividendos. Basicamente, se a empresa lucrar, você como acionista tem a chance de receber uma parte desse lucro, proporcional à quantidade de ações que possui. Em resumo, ter ações pode significar participar dos ganhos financeiros da empresa. A segunda razão pela qual os investidores decidem comprar ações é que procuram obter lucros comprando barato e depois vendendo a um preço mais elevado. E é aí que chegamos à nossa próxima pergunta. Por que o preço das ações sobem e como o mercado avalia uma empresa? Em outras palavras, como é determinado se o preço de uma ação será alto ou baixo? E isso está diretamente relacionado à percepção do mercado sobre o desempenho futuro da empresa nos próximos anos. Se os investidores acharem que uma empresa terá grandes lucros no futuro, significa que também distribuirá muitos dividendos e dará aos seus acionistas. Então muitas pessoas vão querer comprar essa empresa. Mas para analisarmos isso a fundo, precisaremos falar sobre algo chamado índice PL, também chamado relação preço-lucro. É uma fórmula simples. Você pega o preço de uma ação e divide pelo dividendo que a empresa paga. Mas de que adianta saber disso? Simplesmente porque isso nos diz quantos anos você levará para recuperar seu investimento inicial. Vamos ver o que acontece com a Apple neste momento. A empresa vale quase 3 trilhões de dólares, uma quantia impressionante. Cada ano, esta empresa fatura cerca de 100 bilhões de dólares. Mas o interessante é que a relação preço-lucro é de aproximadamente 30. E o que isso significa? Bem, se você comprasse toda a empresa Apple hoje, levaria 30 anos para recuperar seu dinheiro. A Amazon tem uma relação preço-lucro de quase 79. A Netflix tem 48, enquanto no caso da Microsoft e do Google fica abaixo dos 40. O que esses números nos dizem? Que investir nestas grandes empresas tecnológicas só faz sentido se você acreditar que os seus lucros continuará a crescer no futuro. Agora, se você acha que eles permanecerão os mesmos, porque não poderão crescer muito mais, não serão investimentos muito rentáveis. Parece que essas empresas podem ficar estagnadas, chegando a um ponto em que é difícil atrair mais usuários e a renda da empresa não se altera muito. Em outras palavras, elas podem ficar em uma situação em que não há muito crescimento. Mas isso não significa que os gigantes da tecnologia estejam acabados, uma vez que existem muitas inovações que podem reduzir significativamente seus custos, aumentando essa relação preço-benefício como inteligência artificial ou robótica, por exemplo.
Estas novas revoluções tecnológicas serão provavelmente lideradas por novas empresas, enquanto os atuais poderiam ficar para trás. Ou seja, o futuro da tecnologia estaria liderado pela inteligência artificial. Entretanto, empresas como o Facebook e a Amazon podem enfrentar desafios se não se adaptarem rapidamente à rápida adoção dessas novas tecnologias, o que poderia colocar em risco sua posição de liderança. Um exemplo claro é a Intel. Esta empresa foi fundada em 1968 por Robert Noyce e Gordon Moore e rapidamente se tornou líder na fabricação de microprocessadores, fazendo grandes avanços no mundo dos computadores. Esta empresa teve um grande crescimento durante os primeiros anos. Suas ações se tornaram inúteis, menos de $1 em 1984 para mais de $70 no ano 2000. Porém, a partir daqui, o preço de suas ações começou a cair, e neste momento valem quase o mesmo que em 1999. Então, o que aconteceu com a Intel? O mercado simplesmente saturou. Com o tempo, as compras de computadores pessoais atingiram seu auge e as vendas começaram a cair. Este gráfico mostra como as vendas de computadores pessoais caíram em todo o mundo nos últimos 15 anos. Mas isso não significa que a indústria de informática também tenha estagnado. Uma empresa que vem revolucionando o setor nos últimos anos é a Nvidia. Criada na década de 90, esta empresa tem se dedicado ao desenvolvimento de placas gráficas, mas também, hoje em dia, é uma das mais importantes para a indústria de inteligência artificial. Esta imagem nos mostra como suas ações passaram de $39 em 2019 para mais de 540 em janeiro de 2024. Ou seja, a empresa se valorizou 1.300%. E isso é só o começo. Outra empresa que deve ser levada em consideração é a Qualcomm. Esta empresa americana foi fundada em 1985 e desempenhou um papel central no desenvolvimento de comunicações sem fio, desde as primeiras tecnologias móveis até 5G. Embora não seja uma empresa jovem, à medida que o mundo começou a usar mais celulares e tablets, as ações desta empresa aumentaram de $55 para mais de 140 nos últimos 5 anos, ou seja, mais de 150%. Vemos então que, embora o mercado de computadores pessoais tenha atingido seu pico, marcando o fim de uma era para a Intel, outras empresas fizeram novos avanços na tecnologia. Porém, estes gigantes tecnológicos, como Google, Apple, Facebook e Amazon, poderiam sofrer o mesmo destino que a Intel, que depois de atingir um nível máximo de crescimento só se dedicou a mantê-lo? Existem alguns sinais que nos fazem pensar que os diretores destas empresas já estão cientes de tudo isso e até tomando decisões para evitar a estagnação. Estão utilizando todos os recursos da empresa para conquistar novos mercados e assim continuar a obter novos usuários ou clientes. Provavelmente o primeiro a perceber o problema da estagnação foi Satya Nadella. Quando ele se tornou CEO da Microsoft em 2014, decidiu que para não parar de crescer, era preciso transformar a Microsoft em uma holding de tecnologia. Ou seja, a partir deste momento a Microsoft passou a investir milhões em novas empresas que tinham muito crescimento pela frente. Em 2016, a Microsoft decidiu comprar o LinkedIn por cerca de $26,2 bilhões. Mas provavelmente o investimento mais importante foi a compra da Activision Blizzard, uma das maiores empresas de videogames do mundo, por $69 bilhões. Essa mega compra é uma aposta caríssima da Microsoft para se fortalecer no mercado de jogos e ajudar seu console Xbox a rivalizar com o PlayStation da Sony. Desta forma, torna-se a terceira empresa global mais forte de videogames, atrás da Tencent e da Sony, agora superando a Apple. Outro CEO que está tomando medidas para evitar a estagnação é Tim Cook, da Apple. Em 2015, ele percebeu que as vendas do iPhone não apenas começaram a estagnar, mas também estavam em declínio. Aí a Apple começou a focar um pouco mais em serviços de assinatura para ganhar novos clientes e receitas. Em 2015, eles lançaram o Apple Music, um serviço de música online desenvolvido pela Apple a um custo de $10 por mês. Em 2022, a Apple Music conseguiu gerar uma receita de 8,3 bilhões.
e em 2023, o número de usuários em todo o mundo ultrapassará os 88 milhões. E depois temos Mark Zuckerberg, CEO e fundador do Facebook. Parece que ele também percebeu a saturação de sua empresa e tentou apostar no metaverso, uma tecnologia que permite viver em mundos virtuais. Até agora, este novo projeto não teve muito sucesso, mas ainda é muito cedo para falar em fracasso. Com certeza, Mark Zuckerberg fará o impossível para evitar a estagnação da sua empresa e, por isso, que também está entrando no negócio de inteligência artificial. Em setembro de 2023, lançou o Meta IA, um chatbot de inteligência artificial que foi incorporado a aplicativos como WhatsApp e Instagram, que pertencem ao Facebook. Você poderá escrever mensagens para ele conversando com ele, como se ele fosse uma pessoa, e este chatbot responderá dando-lhe a resposta com informações atualizadas. As grandes empresas de tecnologia desfrutaram de um crescimento massivo e de lucros enormes, mas agora enfrentam um verdadeiro desafio: aumentar o número de usuários para não estagnar e continuar crescendo. Cada empresa está seguindo um caminho diferente para superar esta saturação do mercado. A inteligência artificial e a robótica parecem ser o caminho a seguir para reduzir custos e melhorar a relação preço-lucro para que os investidores não decidam investir seu dinheiro em outras empresas. Acha que essas gigantes tecnológicas correm risco em um futuro próximo? Ou irão conseguir se manter no mercado através da inovação constante e adaptação aos desafios? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir ao vídeo. E se gostou, agradeceria muito se deixasse seu like. E se gosta de conteúdos como esse, faça sua inscrição no canal. Obrigado e até breve.